Pronto, pessoal, agora nós iremos olhar isso aqui, ó. Isso aqui é onde começa toda a análise. A gente já viu a introdução à análise técnica, né? Foi ali as introduções ao gráfico. Essa parte aqui é a estrutura, tá? Como é que a gente lê, na verdade, uma estrutura para identificar no mercado. O mercado é altista, ele vai continuar subindo, né? Ou o mercado é de baixa, vai continuar caindo. Ou o mercado é lateral, que a gente vai ver em outro vídeo. Então, a gente analisa assim, ó. Como se analisa uma estrutura de alta? Toda vez que o mercado ele forma uma estrutura de alta, ele está indicando que ele vai embora até ele encontrar uma barreira de vendedores lá em cima. Até ele encontrar uma barreira de alguém que quer realizar preço, que quer vender mais do que quer comprar. E aí ele se detém naquele preço e começa a lateralizar ou voltar a cair, tá? Mas enquanto não tiver uma barreira, enquanto não tiver um outro preço lá em cima que alguém já brigou e defendeu, já é um ponto que o mercado entende. Quando eu digo mercado, as pessoas, os players que estão no mercado, não quer que aquele papel ultrapasse aquele valor. Porque, pessoal, assim, o mercado de valores, pessoal, o mercado financeiro, ele é cheio de interesses. Mas a briga é sempre entre vendedores e compradores. Existem pessoas que têm o interesse que o mercado trabalhe em uma certa faixa de preço, porque eles estão posicionados em proteção. Eles estão posicionados em opções, que a gente vai ver lá na frente, nosso curso, nossa especialidade. Existem players que já trabalham na venda, tá? Ele não quer que o mercado ele ganhe tal preço. Tem um preço teto na cabeça dele, né? Na conjuntura de mercado dele, e ele não quer que aquela ação ultrapasse aquele preço. É prejudicial para ele, porque ele tem alguma estrutura formada, ele está posicionado naquele preço na venda. Então ele ganha dinheiro daquele preço para baixo, ele ganha muito dinheiro. Daquele preço para cima, ele perde dinheiro. E já existe o player que está posicionado na parte dos suportes, na parte de baixo. Ele não quer que o papel perca o preço para baixo. Né? Naquele preço ali, ele compra. Enquanto ele tem dinheiro, ele compra. Se o mercado chega naquele preço, ele compra muito e tenta arrastar outros players com ele para comprar junto, para não deixar ele perder aquele preço e cair mais. Então ele compra para segurar o preço, continua comprando para levar o preço para cima, para animar outros compradores aí junto com ele e jogar o mercado lá para cima. Porque ele ganha com o mercado lá para cima. E se perder aquela faixa de preço, ele perde dinheiro. Então o mercado ele é tão democrático que tem gente que ganha dinheiro daquela faixa de preço para baixo, tem gente que quer ganhar dinheiro com o mercado lateralizado numa faixa de preço, tem gente que quer ganhar dinheiro que o mercado não pode perder aquele preço lá embaixo, dali para cima ele ganha dinheiro, para baixo ele perde. E existem fundos e muitos mercados que eles ganham dinheiro na queda e ele depois realiza a posição e eles entram comprado e aproveita eles mesmos que venderam, realizando, fazendo preço, ganhando dinheiro, eles realizam a posição fracionariamente, né? E depois eles compram e jogam o mercado lá para cima. Então eles ganham na queda e ganham na alta, ganham na queda e ganham na alta. Porque eles têm poder de capital forte, eles influenciam, eles compram em sequência. Então são muitos fundos, muito mercado. Entra muitos players, são estrangeiros com os players nacionais, é uma combinação, o pessoal que move day trade, o pessoal que trabalha com swing trade, os buy and hold, as pessoas, os que trabalham com operações estruturadas, travadas ou especulando. Então move muito o mercado, gente, pessoas, né, players todos os dias movimentando o mercado. Mas aqui a gente está falando sobre estrutura. E a estrutura nos diz que quando ela é formada desse jeito, o mercado continua a subir. Se a estrutura de baixa ela é montada, o mercado continua a cair. Então como é que se monta uma estrutura? Como é que se lê uma estrutura?
ela é basicamente assim, ó. Topos e fundos. Como é que se lê uma estrutura de alta? Topos e fundos cada vez mais altos. Ponto. Acabou. Não tem meia conversa. Quando você bate o olho num gráfico e você vê topos e fundos cada vez mais altos, um mais alto que o outro, ele não está dando sinal nenhum de que o preço vai lateralizar ou que vai cair, que vai estacionar, nada. Ele só está dizendo assim, ó, teve um respiro natural e a gente vai continuar comprando, a gente vai subir com esse mercado. Como é preços cada vez mais altos, um do outro, cada vez sempre mais altos. Eu tenho um fundo aqui, ó. O mercado foi lá, subiu, fez esse topo, primeiro topo da minha leitura. Vamos dizer que aqui era uma lateralização, ele começou a subir. Ele formou o primeiro topo da minha leitura. Aí ele corrige naturalmente, porque todo o mercado, nada sobe em linha reta, nem cai em linha reta, tá? O mercado ele tem compras e ele realiza vendas, os próprios estão comprando, às vezes estão realizando um pouco da venda, fazendo médio, tá? Realizando o preço, vendendo, melhorando o preço médio e começa, quando ele cai, ele recompra mais barato de novo e força para cima. Só que esse segundo fundo aqui, ó, não pode perder essa linha desse primeiro fundo aqui. Se ele vir aqui e perder, ele perdeu a característica de uma estrutura de alta. A estrutura de alta ela é isso, está no fundo. Primeiro fundo da minha leitura. Ele subiu, fez o primeiro topo. Quando ele faz o primeiro topo, que ele recua, esse fundo aqui, ó, não tem força para vir mais baixo do que esse. E aí os compradores tomam o preço ao mercado de novo e começam a comprar, e começa a comprar, e começa a comprar. Ele aí vem, ó. O próximo topo tem que ser também mais alto do que o primeiro topo. É um mais alto que o outro. É um topo mais alto que o outro e os fundos um mais alto que o outro. Porque se esse topo aqui, ó, imagina só. Se esse topo que está aqui, ó, ele não subisse acima do primeiro topo, segundo topo, topo 2. Se ele não subisse acima do primeiro topo, ele ficasse aqui, ó, abaixo desse primeiro topo, não caracterizava também uma estrutura de alta. Ele simplesmente veio aqui e aí sim que ele demonstrava que perdeu força, porque ele chegou no nível do primeiro topo e ele perdeu força, parou. Aí a leitura dizia que aqui se formaria uma resistência, que a gente vai ver lá na frente, daqui um pouquinho. Então ele ficava impedido de perder essa região. Mas não, o segundo topo ele tem que vir, ó, mais alto do que o primeiro topo. Cara, e todo mundo que está lendo do outro lado está lendo, poxa, esse mercado está fantástico, ele vai embora. Ele montou uma estrutura, ele tem um fundo, fez um topo, o fundo não perdeu o primeiro fundo, o segundo topo foi maior do que o primeiro, aí vem o terceiro fundo, ó, terceiro fundo, não chega nem perto do segundo, não perde também, aí os compradores retomam a compra e o mercado vai no topo, ultrapassa o segundo topo e vem para o terceiro topo. Cara, montou uma estrutura de alta. E quando a estrutura de alta está montada, se eu quero entrar no mercado para fazer um swing trader, que é uma operação tempo semanal, eu vou aproveitar e compro aqui no fundo, mas na verdade os grandes investidores e os analistas de análise técnica, ele espera que o mercado venha, não perca esse segundo topo. Quando ele retoma o mercado aqui, que ele está aqui prestes desse rompimento, ele realiza sua compra. Ele realiza sua compra aqui. E espera surfar a continuidade do mercado até onde der. Tá bom? Eu só falei sobre esse detalhe da compra para você ficar já ligado como é que as pessoas compram no mercado. Na verdade, o meu intuito aqui é só fazer você conseguir identificar
uma estrutura de alta. E a estrutura de alta você identifica dessa maneira aqui. Topos e fundos cada vez mais alto que o outro. Tem um fundo, o segundo fundo não perde, é mais alto do que o primeiro. O terceiro fundo é mais alto do que o segundo fundo. E os topos também. Topo mais alto, topo 1, topo 2, o topo 3 tem que ser mais alto. Isso é uma estrutura de alta. O mercado está me dizendo assim, ó, estou com fome de mercado, quero comprar, a ação vai lá para cima, a empresa está boa e vamos embora. Essa é a estrutura. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a outra parte do nosso estudo, né? Aqui nós iremos analisar uma estrutura de alta. Lembra que a gente viu lá no nosso vídeo, no nosso quadro branco, que uma estrutura de alta ela é composta de topos e fundos cada vez mais altos, tá? Então, uma estrutura de alta, repetindo, ela é composta de topos e fundos cada vez maiores. Se um topo ficar menor do que o topo anterior, ou um fundo também descer abaixo do que o fundo anterior, desconfigura uma estrutura de alta. Eu vou apagar esses dados aqui, a gente vai fazer de novo isso aqui na prática, para a gente observar isso aqui, tá bom? Isso aqui já está marcado, eu vou apagar e a gente vai refazer os mesmos pontos, só para a gente ter noção e convicção. Olha lá. Eu vou clicar aqui nesse onda tripla, tá? Onda tripla combinada. Olha, imagina que a gente começa a marcar daqui, né? Desse topo aqui, desse fundo aqui, ó. Existe um fundo, ele fez um topo, ó, subiu. E agora ele corrigiu. Ele corrigiu a primeira correção até aqui. Vamos colocar essa correção daqui, que está no mesmo alinhamento. Corrigiu até aqui. Tá? Veja que esse ponto que ele chegou aqui de correção, ó, ele não veio mais abaixo desse nível aqui, ó. Ele não conseguiu chegar lá no nível anterior. Ele não teve força para cair até o nível anterior. E quando subiu, ele também superou o nível anterior. Foi mais alto, não ficou mais baixo. Foi mais alto. O fundo foi mais alto do que o fundo anterior, ó. Agora o topo de novo mais alto do que o topo anterior. E aqui ele só me dá para configurar 6 toques, né? Depois a gente faz mais outro aqui. Olha lá, olha o que configura uma estrutura de alta: topos e fundos cada vez um mais alto que o outro. Se a gente colocar em linhas aqui, ó, a gente vai colocar aqui uma linha, né? A linha do primeiro topo, do primeiro fundo. Então o segundo fundo, ó, não chegou mais nele. Aí vem essa linha aqui do segundo fundo. O terceiro fundo não chegou mais aqui. Tá vendo? Terceiro fundo não chegou mais aqui. E o quarto fundo a mesma coisa. Se a gente desse continuidade aqui, ó, o quarto fundo é esse aqui, ó. Ele não foi mais abaixo do que o terceiro fundo. Sempre mais alto, um mais alto que os outros. A mesma coisa o topo. Não tem a diferença. Olha o topo. Primeiro topo. Primeiro topo. Como é que eu coloco aqui? Vamos ficar parelho. Não vai dar certo assim. Deixa eu ver de outra forma. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó.
Primeiro topo. Também não ficou bom. Deixa eu ver de outra forma. Primeiro topo. Segundo topo. Segundo topo, mais alto do que o primeiro. Terceiro topo, mais alto do que o segundo. Os topos cada vez um mais alto que o outro. Mas vamos apagar aqui. Vamos apagar esse cara aqui também, para não ficar tão cheio de coisa. Vou apagar aqui. Apagar aqui. Apagar aqui. E vamos dar um zoom aqui para a gente entender. A definição que a gente colocou lá na aula foi topos e fundos cada vez mais altos um do que o outro, sequência. Então aqui, ó, fundo, subiu o topo, o fundo não perdeu mais o primeiro, subiu para o topo foi maior do que o primeiro topo, vem para o outro fundo, não perde mais esse aqui. Quando vai fazer um topo, é um topo maior do que os outros topos, sempre subindo. Então, isso é que configura uma estrutura de alta. Foi isso que a gente vimos na nossa aula. Dá para marcar outra estrutura de alta aqui no mesmo exemplo. Ó. Depois que ela faz esse topo, ela vem e faz esse fundozinho suave aqui. E já começa também, se quiser contar com a... Fez o topo, fez um fundozinho suave, fez um outro topo que é maior do que o topo anterior. Aí aqui ela desconfigurou a estrutura de alta. Desconfigurou, porque esse topo aqui, ó, ela caiu, ela veio abaixo, ó. Ela tá mais baixo do que esse fundo, esse topo não, perdão. Esse fundo aqui, ele cavou, veio mais baixo do que o fundo anterior. Então, na teoria, teoricamente, ela tinha desconfigurado uma estrutura de alta. Mas veja que o mercado continuou a subir, não subiu mais com muita força, ó. Veio até aqui. Veja que ele realmente desconfigurou a estrutura de alta, que até o topo dele foi mais baixo do que o topo anterior. Mas depois ele lateralizou um pouquinho aqui, lateralizou, brigou e rompeu. Quando ele rompeu novamente aqui, ó, quando ele rompeu aqui, aí ele começa de novo a tentar montar uma estrutura de alta. Aí ele falha de novo, porque ele vem para o fundo aqui, ó. O fundo dele aqui, ó, ele vem de novo aqui, quebra a estrutura. Então, vou apagar essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ó, não vou apagar. Vou marcar aqui, ó. Essa estrutura aqui é uma estrutura falha. Ela não configurou uma estrutura de alta. Mas a gente pode dizer que o mercado lateralizou aqui, ó. Ele lateralizou nesse preço aqui, ó, nessa faixa de preço. Tá? Lateralizou. Que aí é o tema da aula, nossa próxima aula, lateralizou. Quando é que ele forma uma outra estrutura de alta? Quando ele rompe essa lateralização aqui, ele rompe a onda. Exatamente aqui. Se a gente alongar isso aqui, ó. Perdão. Errei aqui o clique, peraí. Se a gente alongar o caixote aqui, ó. Aonde foi que ele fez o rompimento? Aqui. Aí se eu tiro o zoom aqui, ó. Se eu tiro o zoom aqui, ó. E puxo para cá o mercado. Você vai ver que ele monta uma estrutura de alta depois do caixote. Olha lá. Depois do caixote ele monta uma estrutura de alta. Saiu do caixote aqui, ele viu fundo, ó, topos, fundo, topo. Peraí. Deixa eu ajustar aqui. Ele monta uma estrutura. Não, tá errado. Ele monta uma estrutura de alta. Novamente, ele tenta montar a estrutura de alta aqui, ó. Tava indo bem, só que aqui ele desconfigura de novo, ó. Olha o fundo aqui, ó. 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 Topos, fundos e topos mais altos que os outros
Chegou aqui, ele veio esse fundo, perdeu esse fundo aqui, e esse topo já não superou o topo anterior. Ele desconfigurou de novo a estrutura de alta, tá? Mesmo o mercado numa tendência de alta longa, ó, o mercado numa tendência de alta longa, ele desconfigurou a estrutura de alta. A gente está falando da estrutura. Estrutura de alta tem que ter topos e fundos cada vez maiores um do que o outro, tá? Ele tem que estar, para ele configurar a estrutura de alta, tem que ser assim, ó. Ó, saiu daqui do fundo, ó. Topo, fundo, topo, fundo, ó. Topo, aí vem um fundo aqui, ó. Os fundos não perdem mais o fundo anterior e todo topo sempre um supera o outro, vai sempre subindo, sempre subindo. Essa é a configuração de uma estrutura de alta, beleza? Ficou aí gravadinho aí? Conseguiu pegar? Aqui viu o primeiro exemplo, a estrutura de alta bem formada e vai embora. Chegou aqui, ele falhou, ó. Montou a estrutura de alta, ele foi, e aqui ó, o fundo, ó, perdeu o outro fundo, o topo já não superou mais o topo, o mercado perdeu força. Ele rompeu aqui, tentou de novo montar uma estrutura de alta, fundo, topo, ia-se embora, ele perdeu aqui de novo, perdeu, enfraqueceu aqui, caiu muito, perdeu esse alinhamento aqui, e na subida ele não superou mais o outro topo. Então ele falhou de novo na estrutura de alta. Aqui de novo ele montou uma estrutura de alta bonita e foi embora. Foi tão sequência que ele foi embora, o mercado foi só subindo. Ele está em alta, tá? Essa ação aqui é a ação da Petrobras, PET 4, tá?